No vídeo de hoje eu vou falar se o PBL prepara bem para o internato ou não, certo? Primeiramente, se você espera que nesse vídeo eu compare o PBL com o tradicional, pode ir embora porque eu não vou fazer isso. Inclusive, eu acho bem feio ficar comparando o tradicional com o PBL o tempo todo. E também eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi. Eu não posso falar do tradicional se eu não vivi no ensino tradicional. Então aqui eu vou falar sobre o PBL, certo? Se o PBL realmente prepara bem para o internato ou não. Bem, a minha turma, na minha faculdade, a AFIA Paraíba, ela é a primeira turma PBL da faculdade toda. Então, a nossa turma em especial sofreu algumas consequências de ser a primeira turma PBL, mas eu acredito que isso não tenha influenciado de forma negativa no ensino. E também eu acredito muito que quem faz a faculdade é o aluno, certo? Quem faz o seu ensino é você mesmo. Se você não chegou bem preparado para o internato, a culpa é sua. Sinto lhe informar isso, certo? Não é da faculdade, não é do ensino, a culpa não é dos professores, não, a culpa é sua, certo? Porque independentemente de ser tradicional ou de ser PBL, você consegue chegar bem preparado para o internato se você quiser, basta você se esforçar para isso, estudar e ir atrás dos estágios. Mas enfim, agora falando se o PBL em si realmente prepara bem para o internato, a minha opinião é que sim, prepara muitíssimo bem e não é uma opinião minha, eu realmente vejo isso, percebo isso nos estágios. Os preceptores elogiam muito os grupos que estão chegando das turmas PBL, os professores também elogiam muito, os coordenadores, enfim, em geral, e o método em si, ele é muito propício para que você chegue no internato bem, sabendo bem. Por quê? Desde o primeiro período lá, quando a gente é P1, acaba de entrar na faculdade, a gente já tem semiologia. Semiologia, que no PBL se chama habilidades e atitudes médicas. Então, a gente já entra no primeiro período tendo essa disciplina. Então, a gente já aprende sobre como lidar com os pacientes. A gente tem cenários toda semana. A gente tem aula de RAM, que é habilidades e atitudes médicas, e a gente tem cenários em que você e o seu grupo vão simular uma consulta médica mesmo. Então, você está o tempo todo ali simulando o atendimento médico. Às vezes você é o médico, às vezes você é o paciente. Então, eu acho que RAM ajudou demais a chegar no internato com uma base boa, uma base sólida de atendimento ao paciente. Também teve em RAM 7, em RAM 6 e em RAM 8 alguns outros cursos, como o curso de ATLS. A gente teve o curso de ATLS já no P8. Então a gente já aprendeu bastante coisa que vai servir para o internato também no módulo de RAM. E vimos primeiros socorros, vimos RCP milhões de vezes em criança, em adulto. Então, a gente chegou no internato com a base muito boa e isso se deve principalmente, ao meu ver, à RAM. Mas em relação à parte prática, a gente também foi favorecido porque a gente tinha IESC desde o primeiro período. Então, foram 8 períodos de IESC, indo para o USF, indo para o UBS, fazendo visita domiciliar, acompanhando o médico. Também teve, na parte clínica, alguns acompanhamentos com cirurgiões e também, pelo menos no meu grupo, a gente caiu em um hospital aqui de João Pessoa, que eu moro em João Pessoa, chamado Trauminha, que é um hospital de trauma. E lá no Trauminha tinha sutura, muita sutura para fazer. Então, assim, a gente teve a oportunidade de fazer sutura, teve a oportunidade de entrar em cirurgia, teve a oportunidade de acompanhar médico na atenção básica para chegar em APS sabendo alguma coisa. A gente ficou 8 períodos tendo atenção básica na carga horária. Então, não tinha como chegar em APS voando sem saber de nada. Não tinha, porque teve 8 períodos de ESC. Não tinha como chegar no atendimento médico e não saber como atender o paciente, como conduzir a consulta, porque a gente teve 8 períodos de RAM. Então, assim, eu acredito sim que o PBL preparou bem. Agora,
o grande quesito do PBL é o seguinte, são muitos assuntos para você estudar em pouquíssimo tempo. Então, às vezes tinha 3, 4 assuntos para estudar em uma semana, em 3 dias, 4 dias. Isso era pouquíssimo tempo. Então, acabava que os assuntos ficavam muito um em cima do outro. E assim, isso para o internato acaba sendo um pouco nocivo, porque tem assunto que você passou muito rápido, um assunto que você nem viu, aí você chega sem saber. E realmente você tem que dar o gás, correr atrás de estudar aquilo que ficou mal visto ou aquilo que ficou que você nem chegou a ver, certo? Porque realmente o ensino do PBL é um ensino em espiral. Então você vê uma coisa, depois vê a coisa de novo em outro período, aí vê ela pela terceira vez. Sem brincadeira, tiveram assuntos que eu vi umas 4 vezes, sem brincadeira nenhuma. E mesmo assim, às vezes ainda erro quando cai a questão desse assunto nas provas. Mas enfim, o bom do PBL é isso, é um ensino em espiral, mas também tem assuntos que eu nunca vi, que não estavam lá na nossa grade e a gente acabou perdendo. Então, assim, o PBL, em geral, em si, para mim, foi muito positivo, certo? Para preparar para o internato. A questão de clínica médica, por exemplo, para passar os casos, o caso do paciente, a história do paciente para o preceptor. Não tem como chegar sem saber fazer isso, porque a gente teve RAM e no ciclo clínico, pelo menos o meu grupo rodou em enfermaria, certo? A gente rodou na enfermaria do Hospital Metropolitano, que é o hospital de ponta aqui da minha cidade. A gente rodou em enfermaria do Pronto Vida também. Então, assim, lá a gente passava o caso e vivia tudo isso da clínica médica. Então, assim, quanto aos estágios, eu não tenho do que reclamar. Por exemplo, agora eu estou terminando o GO, graças a Deus, está acabando. Minha experiência não foi assim muito boa em GO, mas eu acho que essa experiência varia muito de qual serviço você pega, certo? E os preceptores também influenciam demais. Então, assim, eu estou terminando GO, dou graças a Deus. E para mim, GO foi bom, tipo, eu não cheguei voando, foi boa a parte teórica, por quê? No ciclo básico, eu já tinha rodado com enfermeira, já tinha feito exame citológico em pessoas mesmo, não só em boneco. E no internato, a gente caiu em um grupo, em um dos grupos, um dos horários era para fazer exame citológico, então assim, a gente já sabia, não era nada de novo. Pré-natal, eu já tinha, pelo menos meu grupo, já tinha rodado, sim, em UBS, e a gente já tinha feito pré-natal, já sabia como é que fazia o exame físico de uma grávida. Inúmeras vezes a gente já tinha feito, já sabia quais eram os exames que pedia, porque a gente já tinha rodado IESC, já tinha rodado GO, entre aspas, né? Fora do internato em IESC, a gente já tinha feito essa parte de pré-natal em IESC. Então, assim, só não tinha feito parto ainda, mas porque eu não fui atrás. Porque se eu tivesse ido atrás de preceptor para acompanhar parto ou de alguma liga de GO, eu teria visto o parto. Acho que foi a única coisa nova, assim, do internato. Mas, assim, em geral, foi bom. E pediatria, que foi outra coisa que eu já rodei, também foi bem bom. Os preceptores elogiaram bastante. Eu caí em um estágio que era psiquiatria pediátrica e eu já tinha visto os assuntos durante a graduação mesmo, TDAH, autismo, isso tudo já tinha passado. E a parte da UPA também deu para conduzir bem, a parte clínica mesmo de atendimento às crianças lá da UPA deu para conduzir bem também, justamente por conta dos estágios que já tinham acontecido no ciclo clínico. Também é importante para você chegar bem no internato, você ter sido interessado durante a sua graduação, porque por mais que a faculdade favoreça ao aprendizado, se você não for interessado, você vai chegar voando mesmo, como algumas pessoas chegam, sem lidar bem com o paciente, sem saber como conduzir uma consulta ou fazer algum procedimento ali de urgência, né? E também você tem que se colocar no seu lugar, você é um interno, você está aprendendo, você não pode colocar a carroça na frente dos bois e querer assumir ali o papel de um médico, sendo que você não tem capacidade para isso. Eu acho muito errado, assim. Em GO, por exemplo, você tomar algumas atitudes de fazer as coisas, querer fazer as coisas sozinho, sem um preceptor do lado, sendo que você
não terminou de se formar, não fez esse DCGO, e aí, se durante o trabalho de parto acontecer alguma distócia ou algo assim, e você precisar fazer algo com urgência, você não vai saber, porque você é um interno, entende? Você não está preparado para isso. Eu acho que você tem que, no internado, você também tem que ser muito cauteloso e não colocar as carroças na frente do boi. Se for fazer alguma coisa, que seja com o seu preceptor ali do lado, ou algum médico do lado, lhe auxiliando. Por mais bom que você seja, por mais que você domine a teoria e a técnica, não é hora de ainda ser um médico, entende? Você é um estudante, então se coloca na posição de estudante. E também, se durante a graduação você não se interessou em estudar para as APGs, para os MARCs, para a clínica cirúrgica, que parece que não existe mais clínica cirúrgica, né, que se integrou ao MARC, enfim, aí vai ser difícil para você acompanhar os assuntos do internato mesmo. Realmente, você vai ter que ficar o tempo todo indo atrás do que você perdeu. E se você foi aquele aluno que ficou faltando muitos estágios, aí durante o ciclo clínico, né? E o básico aí não tem como, você vai ser tudo novo para você mesmo. Então, assim, em geral, eu acredito que a minha experiência com o PBL foi bastante positiva, está sendo bastante positiva. E é engraçado isso porque no início da faculdade, né? Quando eu ia me matricular, eu estava em dúvida entre duas faculdades aqui de uma pessoa e eu queria aquela que não fosse PBL, porque eu achava o PBL horrível e não queria. Aí eu perguntei para minha amiga que na época estudava na faculdade que eu estudo se era PBL. Ela disse que não, então pronto. Me matriculei. Só que a AFIA comprou a minha faculdade e se tornou PBL. Então, assim, eu fui PBL contra a minha vontade, certo? Com todos os preconceitos, sem querer. Mas acabou que foi muito bom. Eu realmente valorizo, não me arrependo. Eu acho que eu não me adap... não, hoje em dia eu não me adaptaria bem ao tradicional. Seria outros 500, seria bem difícil. E assim, para mim, o PBL proporciona sim uma boa preparação para o internado, contanto que você seja interessado, você não falte os estágios, você não falte a aula de RAM, certo? Você compareça às aulas de IES, que isso tudo é bem importante. Então, caso você ainda não tenha chegado no internato e esteja preocupado, se o PBL realmente proporciona uma boa preparação para o internato, fique tranquilo, porque realmente acho que vale a pena sim, certo? Acho que prepara bem sim. Então, curta esse vídeo, certo? Deixe seu comentário, como é que está sendo a sua experiência. Se você já está no internato, o que é que você está achando? Ou se você ainda vai entrar e está com medo. E deixe aqui seu comentário e sua curtida. E se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito.